9 Kiren Saga Capítulo 27. A rodada de 32 é uma boa distração. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. A primeira partida foi nós contra o time North Stars. A arena estava lotada e todos os figurões estavam lá. Viarma aproveitou o comentário como de costume e fez a apresentação das equipas. A equipe Witmovers era eu, João Battleborn, um espadachim, e Urufur, um escudeiro. A equipe North Stars era um gemo, um berserker, Jagrin com uma espada e escudo, e Dritla, uma garota gigante com uma lança e broquel. O Urufur ficou no meio com seu grande escudo. Ele tinha 4 pequenos machados nas costas e um novo mangual. À sua direita estava Battleborn com uma espada longa e à sua esquerda estava eu com a Gnirra no ombro. Do outro lado, Ongem ficou no meio. À sua esquerda estava Jagrin e à sua direita estava Dritla. Pude ver Skad e Bijona na multidão, que melhorou muito meu humor. Agora preciso chutar Ongem e seus capangas para o Oblivion e vencer o maldito duelo. Quando a partida começou, Ongem correu como um louco, balançando seus machados duplos para baixo em Urufur. O Urufur golpeou com seu escudo ridiculamente grande e Ongem cambaleou para trás. Nosso plano era não dar tempo para eles respirarem. Corri para Ongem e bati o martelo nele. O pobre menino foi pego de surpresa e o martelo caiu bem nele. Falta-lhe capacidade de trabalho em equipa. Ele correu sozinho para nós. Nós, por outro lado, não saímos do nosso ponto de partida. Sua equipe alcançou, mas eu estava de volta à minha posição. Enquanto Jagrin atacava Battleborn, mas eles estavam empatados. O Urufur e Ongem se enfrentaram mais uma vez, mas Ongem desta vez tem a vantagem, pois seus machados eram mais rápidos do que o mangual de Urufur. Dritla me atacou implacavelmente. Tenho que acabar com ela antes de pegarmos os outros. Depois de algumas trocas, Dritla me esfaqueou com sua lança, mas eu recuei para trás e martelei sua lança. Quando sua lança tocou o chão, que quebrou. A garota estava em perigo, mas continuei atacando e ela estava defendendo com o mastro da lança. Consegui acertar um golpe depois de uma longa troca e ela estava praticamente pronta. Urufur, troque. Enquanto eu digo isso, o Urufur se afasta de Ongem e enfrenta a Dritla. Ongem tentou impedi-lo, mas eu estava a caminho. E aí? Eu disse. Ongem ficou irritado com minha maneira de falar e começou a balançar seus machados para a esquerda e para a direita. Desviei apenas para trás para abrir espaço para os outros. Depois de me distanciar bastante e usar sua investida, iniciei meu contra-ataque. Eu balancei meu martelo para ele e ele cruzou seus machados para fazer um bloqueio apressado. As armas se encontraram e ele sobreviveu ao ataque surpreso, contando com a sorte. Ele pensou que mudaria a situação usando a lenta reação dos martelos, mas quem ele pensava que eu era? O segundo golpe não foi um segundo atrasado para o primeiro, seguido por um chute no joelho e um terceiro golpe de martelo. Ongem não pôde fazer nada além de recuar. Ele se afastou e começou a correr para mim como um louco. Seus machados se moviam mais rápido que meu martelo e ele estava se movendo rápido também. Não posso perder velocidade contra aquele cara. Eu girei meu corpo em torno de si mesmo e joguei o martelo no Ongem correndo. Sua corrida foi perturbada. Então eu rapidamente fiz 2 feitiços Bondsworn em cada mão. Convoquei 2 espadas espectrais. Usando magia, seu desgraçado sem vergonha. Ongem disse, ele deve ser um daqueles nórdicos que odeiam magia. Eu só pude bufar para aquele nord de cérebro de gelo. Essas pessoas são simplesmente estúpidas. A troca rápida começou a acontecer mais uma vez. Esse cara era muito alto, também tinha muita resistência, sua força e velocidade eram boas também. Eu era mais rápido que ele, mas para dominá-lo, eu precisava enfraquecer seu ímpeto. Eu cortei ele algumas vezes e ele se irritou com isso, mas como eu não deveria me esgotar com ele, eu tinha que jogar sujo. Não, a gente tinha que jogar sujo. Assim que o Urufur terminou com Dritla já espancado, ele veio correndo para Ongem, que começou a sentir angústia. 2 contra 1 terminaram rapidamente. Ongem foi açoitado pelo mangual de sulfuro em sua armadura, que mal absorveu parte do choque. O último foi Battleborn e Jagrin. Battleborn já estava vencendo,
Mas cercamos Jargrinho e derrotamos em preto e azul. Nossa vitória foi declarada. Foi uma luta fácil e rápida. Em seguida estava o segundo time do Companions contra o time Cold Wind. Eu poderia prever uma vitória fácil para o primeiro time do Companions. As outras partidas importantes foram Stormcloaks vs Winterera, Wolfsong vs Armaidens, Wolvenstorm vs Companions First Theon, Golden Swords vs Shattershield, Arcane Wisdom vs Ventos Justos. Isso significa apenas que a cidade estará assistindo aos jogos e as ruas estarão silenciosas. Eu disse ao Ulfur e Battleborn para assistir às partidas e sair sozinho. Tenho um plano a fazer. Tentei obter um mapa para os esgotos da Guilda dos Ladrões, mas parecia que não havia ninguém que fosse lá por qualquer motivo. Meu interesse pelos esgotos era porque no jogo, você pode escapar da prisão do castelo por ele. Era assim que eu planejava salvar a garota assassina. Afinal, deixei uma mensagem para ela quando joguei seu diário para ela. Lembro-me do que escrevi. Pensei em interessá-la se escrevesse um poema de volta para ela e esta foi a primeira vez que escrevi um poema para uma garota. Que vergonha! Encontrei um bueiro em um lugar escondido atrás da loja de alquimia que avistei há um tempo atrás. Já havia tirado meu colete de placas e o capacete e deixei o martelo longe antes de sair da arena. Eu agora estava com armadura leve e bastante ágil. Entrei no bueiro e o fechei depois que entrei. Esse cheiro de merda que eu nunca esqueci do Ratuai do Riften estava aqui. Ainda bem melhor que o Ratuai. Esse esgoto era amplo e seu estilo era bem mais moderno comparado ao Riften. Acho que a cidade cuida desse lugar provavelmente. Preparando um feitiço Candlelit e um feitiço Bondsword. Agora eu estava pronto para explorar este sistema de esgoto. Confiando no meu bom senso de direção, dei um palpite e segui em direção ao local que acho que é o lugar onde fica o castelo. Algumas partes dos esgotos eram novas, outras eram realmente velhas. Algumas partes tinham canos do Imer passando por elas. Acho que a cidade as importou de solitude. Escreveiros estavam por toda parte, é claro, e eu estava acostumado a matá-los no Ratuai. O que era inesperado eram mortos-vivos. Um Draug morto-vivo apareceu diante de mim. O que leva um Draug a um túnel de esgoto da cidade? Eu dei um palpite, mas talvez alguma cripta antiga tenha sido aberta para os esgotos ou algo assim. Draugas são nords antigos mumificados para proteger as antigas criptas dos mortos. Essas coisas eram uma das artes da necromancia em que os antigos nords se destacavam. Não achei o Draug tão forte, mas ele se moveu tão rápido que usei a Bondsword com o feitiço Sunfire na mão esquerda. Eu verifiquei o equipamento nele. Parecia um anciente Nord equipamento do jogo, mas eles estavam muito podres. A madeira do machado ficou verde. Era um mistério como essas coisas permaneciam resistentes. Seguindo em frente, cheguei ao corredor. Estava subindo em algum lugar. A área ao redor era velha. Então isso significava que essa parte dos esgotos subterrâneos não era guarnecida. Subi o corredor e pude sentir poucas presenças. Acho que cheguei onde queria. Estava embaixo do castelo. Pude ver algumas paredes velhas e alguns buracos nelas. Cancelei o feitiço Candlelit e esperei que meus olhos se acostumassem com a escuridão. Tentei olhar pelos buracos, mas não encontrei nenhuma pista de que parte da prisão era essa. Eu fiz um bondager e comecei a remover alguns tijolos das paredes. Eu podia ver poucos prisioneiros agora. Examinando o terreno, encontrei a cela da menina, mas foi um desafio chegar lá. Depois de encontrar um caminho para a parede atrás de sua cela, comecei a remover as picadas com cuidado. A menina percebeu que algo não estava bem e se aproximou da parede. Não faça barulho. Eu sussurrei para ela. Por que você está me ajudando? Ela falava em voz baixa. Eu sou da guilda, Geusal queria você fora ou morto, dependendo do que você confessasse. Eu disse. Mas eu não confessei nada. A garota disse. Isso não cabe a mim decidir. Eu disse. Obrigado pelo jornal. Ela disse. E o poema? Sem problema. Daqui a 5 dias o torneio vai acabar. Vou deixar a cidade e vou te libertar naquele dia. Eu disse. Lembre-se do que escrevi. Espere até que o fogo comece. Mutar.
Ela disse. A propósito, como devo chamá-lo? Perguntei. Sou conhecida como Mabia, mas foi esse o nome que me deram. Não tenho nome de nascimento. Ela disse. Que criança trágica. O buraco é grande o suficiente agora. Eu disse. Quando o fogo começar no castelo, conheça os tijolos e corra para os esgotos. Estarei esperando. Ok, ela disse. Vou precisar de algumas botas até lá. Exigindo não é? Tudo bem, vou trazer comida para você também. Eu disse. Depois de terminar a deixei e voltei para o corredor e dele para os esgotos. Posso encontrar o caminho de volta para a cidade, mas onde terminam os esgotos? Segui a passagem por um tempo e finalmente encontrei a saída. Estava barrada, mas parece que há uma brecha ao lado das grades. Usando Bom Batliashi, conjurei um grande machado de batalha e comecei a cavar naquela lacuna. Depois de um curto período de escavação difícil, a lacuna aumentou o suficiente. Eu poderia entrar e sair facilmente. O lugar do lado de fora ficava sob a cidade depois das docas. Era um bom lugar para fazer a segunda parte do plano. Depois de cobrir a lacuna, voltei e escalei para fora do bueiro enquanto verificava ao meu redor. O céu estava prestes a escurecer, mas a arena ainda estava cheia de barulho. Isso demorou mais do que o esperado. Voltei para a pousada e pedi um pouco de água quente para me lavar da sujeira. Foram alguns dias muito chatos. À medida que fui me limpando, vesti-me adequadamente e saí da cidade em direção ao balneário. Encontrando Mikalo, o barbeiro Altimer, entrei em sua loja e olhei em volta. Você saiu cedo da arena. Ele disse. Você também. Eu disse. Você estava tramando alguma coisa? Ele perguntou. Eu estava fazendo os preparativos. Eu disse. Então, como vai ser isso? Ele perguntou. A garota parece ter dito algumas coisas, mas sua mente está toda quebrada pela tortura. Eu disse. Então vai ser assim? Você já matou antes? Ele perguntou. Não, como você acha que devo fazer isso? Perguntei. Uma facada em um ponto vital será rápida e limpa. Ele disse. O que devo fazer com o corpo? Eu disse. Jogue nos esgotos, a menos que queira trazer uma pá e um sacerdote de Akai. Ele disse zombando de mim. Eu fiz uma cara chateada, mas assim que me virei e saí, não pude deixar de sorrir. Tudo estava pronto, eu vou relaxar agora. Eu fui para a casa de banho enquanto assombreava. Então você voltou. Lembre-se do que eu disse. Os quartos privados para você, nada de barracas baratas depois da última vez. A dona da casa de banho me recebeu com um olhar frio. Tudo bem, não olhe assim ou rugas aparecerão em seu lindo rosto. Eu disse. As meninas da última vez? Perguntei. Você achou que eu daria a você alguma outra garota? Você sabe como eles não conseguiam aceitar um cliente sem reclamar de como era chato. Ela disse enquanto olhava para pequeno João. Ok, vou entrar aqui por 4 horas, só por precaução. Eu disse enquanto ia para o prédio de banho de um andar. Ao entrar no prédio encontrei uma banheira maior que as das barracas com mais espaço e algumas ervas aromáticas. Esta era bem mais cara que lá fora, mas não tive problema com o dinheiro. Antes de mais nada, colei uma poção essência do Troll e me livrei do frasco da poção. Depois de olhar em volta, a porta foi aberta e 2 meninas com roupas brancas de uma peça entraram. Eram Elish e Zena, minhas prostitutas favoritas no balneário. Claro que vinham com vinho tudo. Gosto de garotas espertas. Sentimos sua falta, mestre. Por que demorou tanto? Elística, a garota com o corpo louco, se jogou no meu peito como se algum viciado tivesse encontrado seu veneno. Seu corpo estava queimando. Zena também colocou vinho e se agarrou a mim. Ela era mais baixa que a alta Elística e tinha uma barriga atlética com alta flexibilidade. A de Elística era macia e sensual. Alguém se derreteria nela. Essas meninas eram 2 categorias diferentes, mas juntas podem formar uma grande equipe. Banho agora divertido depois. Eu disse enquanto batia em suas bundas. Como eles derrubaram a banheira com água quente, eu sentei nela nu. Essa coisa era muito melhor do que antes. Tinha até algumas ervas na banheira. Lavanda,
farinhas de montanha e língua de dragão. Isso com certeza era luxuoso. Terminadas as suas funções de balneárias, elas vinham e sentavam-se na minha cintura, já nuas à espera de aprovação. Você não pode nem me dar tempo para respirar, pode? Eu disse. Que malvado mestre, nós estávamos esperando por você por dias e você nos deixou por tanto tempo. Zena reclamou. E nós escondemos o assunto do resto das meninas, não podíamos deixar ninguém compartilhar nosso mestre conosco. Disse Elística. Eu totalmente fiz um número em vocês, garotas, desta vez, no entanto, vou dar a vocês o seu preenchimento de mim. Eu disse, vou embora logo após o torneio. Que triste mestre, você terá que me visitar se vier para a solitude novamente. Zena disse, Elística vai voltar para sua cidade para se casar, esta é a sua última noite na casa. Eu ficarei feliz em mandá-la embora então. Eu disse enquanto abraçava Elística com mais força, há um filho da puta sortudo que terá tudo isso para si. Elística estava com quase 20 anos, um equilíbrio perfeito entre juventude e maturidade. Não vamos perder tempo então. Quando eu disse isso, Zena já estava de joelhos entre minhas pernas, e Elística estava me envolvendo em uma rodada de beijos. O pequeno João ficou alto e poderoso depois de ser polido pela poção. Essência do Troll não apenas melhora o desempenho temporariamente sem efeitos colaterais, mas também aumenta o tamanho permanentemente em uma pequena taxa. Zena cuidou do Little John de forma mágica, e Elística estava sugando minha alma pela boca. Era assim que me sentia sendo mimada por duas beldades. Zena deu 5 minutos para transformar tudo em uma bagunça, enquanto Elística estava enchendo meus dedos em seu forno. A sensação foi incrível, não sei o que deu na minha cabeça, mas tirei meus dedos do forno de Elística e os enfiei na boca de Zena, que os chupou até limpá-los. Isso foi um pouco sádico até para os meus padrões, mas às vezes um demônio interior me insinua por causa dessas coisas. O corpo de Elística queimava a cada segundo, eu estava começando a ficar preocupado então eu olhei para o rosto dela, suas expressões já estavam em outro reino, sim. Ela está pronta. Peguei ela e peguei suas pernas em volta de mim enquanto sentava e cuidadosamente coloquei nas dela. Ela estava dando todos os tipos de gemidos que me deixaram louco. Um impulso após impulso, o evento principal começou. Zena lavou a bagunça de fluidos em que estava e grudou em mim pelas costas. Fui imprensada por duas belezas. Nada é melhor do que ser imprensada assim. Eu estava mergulhando meu rosto no bumbum de Elística enquanto ela saltava em mim. Depois de algum tempo ela começou a se contorcer e gemer loader. Seu forno estava funcionando selvagem, mas eu não tinha terminado com ela. Fui mais rápido até que pude sentir que ia fazer uma bagunça. Quando tirei, com certeza mês suficiente foi para todo lugar o corpo dela. Estranhamente, Zena estava exigindo uma parte. Essa garota adora líquidos. Elística estava sem energia e deitada nua ao lado da banheira. Ela era uma visão de curvas e desfiladeiros, um corpo pecaminoso, não importa como você olhasse para ele. Zena pulou em cima de mim com um sorriso enquanto dizia minha vez. Ao contrário de Elística, que era alta e curvilínea com uma figura de ampulheta, Zena era mais baixa, mais magra, mais jovem, mais firme e mais flexível. Seu corpo era o de uma modelo de academia. Uma coisa sobre ela era sua reputação. Seu stamina era alto e ela era difícil de satisfazer. Ela também fica muito complicada quando quer se dar prazer. Dizem que é difícil sobreviver entre as pernas quando ela está de bom humor. Assim que comecei a beijá-la, ela começou a fazer alguns movimentos de yoga. Ela se enforcou em mim enquanto abria as pernas e se encaixou no Little John. Depois trancou as pernas em mim. Isso foi impressionante. Eu meio que gosto desses movimentos. Eu não entendi isso da última vez. Eu disse. Da última vez não estávamos nos quartos fechados. Ela disse. Assim, seus serviços podem ser estendidos a shows de yoga nos quartos. E quanto a ela? Outros talentos? Eu perguntei enquanto olhava para Elística. Zena começou a se mover para cima e para baixo lentamente, então ela respondeu geme, faz homens enlouquecerem. Então foi assim,
Eu fui afetado por isso também. Zena começou a se mover para cima e para baixo enquanto esfregava seus pães no meu peito, e ela me beijou enquanto chupava minha língua. Estou aprendendo coisas novas hoje. Poucos minutos depois, Elishika juntou-se à ação novamente enquanto reabastecia sua energia. Ela gemia como se ainda estivesse longe de terminar. Essas garotas de hoje foram por um longo tempo e eu estava me dando bem com a ideia. Quero recarregar minhas energias com essas garotas sensuais. Só Deus sabe quando poderei encontrar essa qualidade novamente. A vez de Zena foi acalorada e ela durou muito mais do que Elishika. Elishika estava dificultando para mim quando começou a brincar consigo mesmo e a beijar comigo e com Zena. Tenho que admitir, gostei daquela ação de garota contra garota. Zena não foi fácil, mas sua força começou a diminuir e eu podia sentir seu prazer tomando conta e ela começou a esguichar como uma fonte. Zena não soltou, mas Elishika puxou e começou a chupar Little John. Não havia como eu aguentar mais sob sua misericórdia. Zena ainda estava chupando minha língua enquanto Elishika alternava entre Little John e o forno de Zena. Assim que terminou, ela subiu e se juntou à briga no andar de cima. Eu estava segurando uma beldade em cada mão e me entregando a todo tipo de prazer. Tive uma ideia de um clipe hentai que vi antes. Deitei Elishika de costas e Zena em cima dela cara a cara. Depois pressionei-as enquanto os fornos grudavam firmemente uma na outra. Parecia tão quente como se fosse a encarnação viva da Montanha Vermelha. Vou chamar essa posição de Vanderfell então. Eu coloquei entre os dois e comecei a agradar a todos nós. Elishika e Zena brincaram uma com a outra e se animaram. Isso não acabou até que eu me enlouqueci várias vezes seguindo um ao outro sem parar. Quando terminamos, as meninas já estavam deitadas nuas no chão para descansar. Não importa como eu veja, tudo está muito pegajoso que precisávamos de um banho sério agora. Isso foi incrível. Eu disse. Sim, o mestre foi melhor do que da última vez. Elishika brincando. Ei, eu senti isso também. Fiquei satisfeito. Agora limpe essa bagunça. Zena gritou para um criado trazer muitos barris de água quente para o quarto. Eles vieram e imediatamente tudo foi limpo em poucos minutos. Enquanto eles me davam banho, conversei de verdade com eles pela primeira vez. Então, o que trouxe um bom lugar como você para boas moças como esta? Eu fiz a pergunta de brincadeira. As meninas riram e se entreolharam. Então falaram. Eu escapei de casa para encontrar um membro da família que também escapou de casa. História interessante. Eu disse. Na verdade estava confuso. A garota riu e não falou mais. Isso significava que ela não contaria mais. E você? Perguntei a Elishika. Acabei de sair da minha cidade para ganhar dinheiro na cidade. Assim que voltar, comprarei a casa da minha família de volta e me casarei. Ela disse. Contanto que você não chegue perto de Eugen. Eu disse. E quanto ao mestre? Zena perguntou. Eu vou ganhar o torneio, então vou vagar por Skirin. Eu disse. Não vamos ao torneio, mas ouvimos dizer que as proezas do mestre em batalha são tão boas quanto ruins. Disse Elishika. Certo. Eu disse. Então a beijei por sua boa escolha de palavras. O mestre não encontrará um jarro para servir como os outros participantes livres. Ela perguntou. Estou melhor sozinho. Eu disse. Kirin Saga capítulo 28 As oitavas de final parte 1. João está com raiva assim que terminei o banho. Me vesti e saí. A casa de banho começou a receber clientes após o término das partidas. Ao sair, vi a dona da casa de banhos chamando por mim. Mais dinheiro? Perguntei. Eu estou me perguntando como você aguenta tanto tempo, garoto. Ela disse, se não fosse por Zena, mesmo que eu lhe desse 5 garotas, você não duraria tanto. A glória de ser um draconato talvez se reflita nessa característica também. Eu disse. Dragonborn. Glória. Eu ouvi histórias sobre isso, mas não brinque com essa palavra perto dos nórdicos. Ela disse. Eu sei disso, mas, que histórias? Perguntei. As histórias de Tiber Septim. Ele tinha seus modos com as damas, como a rainha de Morinhold. Ela disse, mas, como eu disse, não saia por aí contando piadas sobre draconatos e talos.
Os nórdicos não gostam desse tipo de piada. Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Agradeci e fui embora. Voltei para a pousada enquanto cantarolava o tema Pantera cor-de-rosa. Meu humor estava ótimo. Você está atrasado. Enviamos pessoas para procurá-lo. Svidi era quem estava esperando por mim logo depois que entrei na pousada. Algo aconteceu? Perguntei. Algo aconteceu. Ela respondeu. Quando saímos da arena no caminho para cá, alguns bandidos bêbados queriam brigar com o irmão John. Nós os consideramos como alguns bêbados querendo brigar, mas de repente eles pegaram punhais e foram atrás de sangue. Seu tom era rígido e seu rosto estava pálido. Irmão e John lutaram contra eles e os espancaram. Um dos bandidos sangrou muito e ninguém o salvou. Agora os guardas os prenderam na prisão do castelo. Svidi disse e começou a chorar. Calma, eles vão ficar bem. Eu disse e abracei. Ela estava tremendo, ela mal estava se controlando, mas agora está em apuros. Se o Fura visse assim ele ficaria furioso. Ele é super protetor quando se trata dela. Corri para o meu quarto e encontrei a armadura, o martelo e o capacete que deixei para trás. Svidi disse que pediu alguém para carregar minhas coisas aqui. Vesti a armadura e carreguei o martelo. Tudo feito, peguei a pobre menina e corri para o castelo. Fiquei surpreso com o que vi. Uma multidão estava furiosa do lado de fora do castelo e o capitão Aldis os estava afastando. Assim que as pessoas me viram e me reconheceram, abriram caminho para que eu passasse. Foi gentil da parte delas. A maioria são torcedores que presenciaram o ocorrido. Surpreendentemente, Bjorn estava lá, assim como Skade, que estava falando diretamente com o capitão Aldis. Que bom que você está aqui. Diga algo para acalmar essa multidão enfurecida rapidamente. O capitão Aldis se aproximou e sussurrou para mim. Ele. Testemunhe o poder de controlar a opinião pública. Obrigado a todos por virem aqui. Levantei minha voz e falei. Vou entrar com o bom capitão Aldis agora e tirar meus irmãos. Você ficando aqui vai nos apoiar ainda mais. Muito obrigado. Olhei para o capitão Aldis cujo rosto empalideceu com o que acabei de dizer. Estava resistindo tanto ao meu riso. Ele pensou que não vou aproveitar. O povo aplaudiu e feito como eu disse, eles esperaram. O capitão Aldis entrou no castelo e eu o segui. Disse a Svidi para esperar do lado de fora com Bjorn e pedi a Skadi que viesse comigo. O capitão Aldis olhou para quem eu segui e disse, por que Skadi está seguindo? Somos parentes. Eu disse, parentes distantes, na verdade. Os olhos do capitão Aldis se arregalaram e notaram as semelhanças entre nós. Skadi, por outro lado, foi pega de surpresa, mas cobriu suas expressões com uma tosse falsa. Olha, a situação está um pouco difícil e você piorou. O capitão Aldis disse, vou dizer isso apenas em respeito ao capitão Skadi. Mas algumas pessoas poderosas estão usando esse incidente para impedir o progresso de seu time nos duelos. A maioria das primeiras apostas foi contra seu time e essas pessoas estão perdendo muito dinheiro. Mesmo que pessoas poderosas estejam envolvidas, não se pode simplesmente pressionar os guardas de solitude, a menos que... Skadi parou por um segundo e disse, o que está acontecendo, Aldis? É vergonhoso dizer isso. Mas estamos sendo pressionados por muitos lados. As casas de jogo estão puxando cada cor de favor que eles têm. Sua vitória rápida contra um time forte hoje provavelmente os deixou preocupados. Foi apenas legítima defesa, mesmo que alguém tenha morrido. Testemunhas podem provar que a hostilidade dos agressores chegou ao ponto de armas levantadas com a intenção de matar. Todos os direitos de legítima defesa pertencem à vítima da agressão. E a morte de um agressor não foi direto, foi por sangramento, o que quer dizer que a própria defesa não carregava a intenção de matar. Como alguém pode aceitar um motivo tão ridículo? Eu falei meu advogado interior. Suas palavras falam a verdade, mas estou de mãos atadas. Apenas o grande rei pode perdoá-los sem os regulamentos normais, e agora é tarde da noite. Nem mesmo eu posso receber uma audiência. Ele disse. O grande rei Touriga é justo. Ele os libertará imediatamente assim que souber disso amanhã, se você tiver sorte.
Ele saberá e os libertará antes da partida. Este ataque é uma armação em si. Skadi ficou com raiva e fez uma cara assustadora. Se algo acontecer com os meninos, meu clã não vai deixar esse assunto de lado. O capitão Aldis recuou e levantou as mãos para acalmá-la. Relaxe, eu não os coloquei em uma cela. Era apenas uma sala em que eu e meu homem de maior confiança podemos entrar. Também o clã Battleborn enviou o mesmo aviso. Posso vê-los? Eu disse. Claro, siga-me. O capitão Aldis entrou na prisão. Enquanto caminhava, aproveitei para memorizar o layout da prisão. Quando chegamos a uma sala, o capitão Aldis entrou e nós o seguimos. Lá dentro estava John Battleborn sentado olhando para o espaço e Ulfur indo e vindo. Quando me viram, pararam o que estavam fazendo e me encararam. Eu apenas deixo vocês por um dia e vocês vão para a prisão. TCH eu disse. Vou sair por um ano depois do torneio, sabe? Sim, sim, como se você tivesse deixado aqueles atacantes irem. Battleborn respondeu. Eu posso ter quebrado alguns ossos ou arrancado um olho, você sabe, sendo leve. Eu disse. Você vê, o Ulfur que seguiu seus ensinamentos e matou um homem com um tapa. Battleborn disse. O homem levou o tapa e beijou uma parede. Ele ficou inconsciente, mas ninguém percebeu que estava sangrando até que os guardas vieram carregá-lo. Matar um homem com um tapa, isso é um feito poderoso, grande homem. Sovngarde está recrutando. Eu disse. Ulfur, que parecia sombrio, sorriu levemente e disse Svidi. Fora do castelo com Bjorna. Mencionei Bjorna para aumentar seu moral. O que vai acontecer agora? Batle Nascido perguntou. Você vai sair, mas a situação é assim. Contei a ele os detalhes da minha conversa com o capitão Aldis. Malditos, aposto que eles enviaram essas pessoas para nos armar. Battleborn estava de mau humor depois de ouvir o que aconteceu. Quem somos nós devemos lutar amanhã? Eu perguntei. Não me lembro da configuração das partidas. A barra N. E apaguei a nota que tinha os dados do torneio por engano. Fiz outra baseada na memória e arrumei. Equipe Presas de Lobo. Disse Skadi. Equipe de Tamerikur. Eu disse e olhei para o capitão Aldis. Aposto que ele está por trás disso. O capitão Aldis fez uma careta e não respondeu. Erikur era um dos NPCs mais chatos, mesmo grau que Nazeu na minha opinião. Bater no time dele amanhã vai ser divertido, mas eu preciso desses caras fora. Parece que não posso tirá-lo agora, mas seja paciente, farei o que puder. Eu disse isso e saí com Skadi e o capitão Aldis. Ele me pediu para resolver o problema que fiz com a multidão lá fora, mas eu estava com outro plano. Do lado de fora do castelo, uma multidão se levantou e no topo dela estavam Svidi e Bjorna. Eu só poderia garantir a eles sobre o bem-estar de Ulfur e Battleborn. A torcida me olhou esperando que eu falasse alguma coisa, e foi o que fiz. Meus irmãos estão trancados lá dentro e o motivo é bem simples. Alguém não quer que eles saiam, alguém não quer que meu time participe amanhã, alguém quer para atrapalhar nosso progresso. Não sei quem é esse alguém, mas ele escolheu o time errado para atrapalhar. Vou ficar aqui até o nascer do sol e serei o primeiro a entrar na arena. Se essa hora chegar e eu puder trazer sem justiça para meus irmãos, então por Ysmir enfrentarei tudo que eles jogarem contra mim sozinho. Quem está comigo? O povo aplaudiu com o sangue fervendo. Não parecia uma manifestação pacífica e sim um bando de guerra enraivecido. Bem, eles cumprirão seu propósito. Eu sentei perto do portão e outras pessoas sentaram. Outras foram para casa trazer comida e outras dormiram onde sentaram. Algumas pessoas vieram e se juntaram a nós. Quando fechei os olhos para descansar um pouco e acordei, pude sentir o sol no rosto. A visão à minha frente mudou e pude ver mais pessoas. Mais do que antes de dormir. Talvez um pouco mais do que o necessário. Ok. Eu subestimei as pessoas neste mundo. Isso é claramente mais do que a arena pode suportar. Pude ver o capitão Aldis parado atrás do portão com vontade de chorar. Skadi estava ao meu lado. Você vai deixar Hilda orgulhosa. Eu acho que isso é apenas algo que correu bem demais. Uma hora depois, os portões do castelo se abriram e entramos.
As pessoas encontraram seus lugares ao redor da arena e eu pulei nela. Olhei em volta e nenhum time havia chegado ainda, então peguei uma cadeira no meio da arena, sentei nela, coloquei o martelo na cabeça e cruzei os braços. Agora, vamos esperar por Toribe. Poucos minutos depois chegaram as equipes e alguns dos Jarls também, que não sabiam o que estava acontecendo, perguntaram e entenderam a situação. Toriga ainda não estava aqui. Os 5 membros da equipe Wolffangs chegaram, mas nem mesmo Ericura estava aqui. O que estava acontecendo? Ambos Toriga e Ericura estão atrasados. Falkfir e Beard, o mordomo do Rei Supremo, chegou e disse algo a Viarmo. Viarmo se levantou e anunciou que o Rei Supremo se atrasaria devido a alguns problemas judiciais e chegaria mais tarde. A maioria das pessoas entendeu que o Rei Supremo estava sendo atrasado por alguém sujo. Então vou participar sozinho contra 5. A primeira partida será do time Whitewolves contra o time Wolffangs. Devido a algumas complicações, apenas um participante do time Whitewolves estará na arena. As partidas serão 1 a 1. Time Whitewolves terá que enfrentar os 5 participantes da equipe Wolffangs um após o outro. Anunciou Viarmo. O povo entrou em alvoroço ao ouvi-lo. João ainda estava sentado na cadeira no meio da arena. Ninguém culpou seu comportamento, pois ele claramente estava de mau humor. A torcida olhou para João com pena. 5 contra 1 será uma partida dura e longa mesmo para um gênio como João. A história do que aconteceu ontem se espalhou por toda parte, exceto por uma certa decepção de um rei. O juiz entrou na arena e chamou o adversário para subir. João ainda estava sentado. O oponente era um usuário de machado duplo. Ele olhou para João com desdém e acenou com seus machados. João ainda não se levantou. O garoto franziu a testa e não ficou satisfeito com a reação de João, ou melhor, nenhuma reação. Ele correu em direção a João para intimidá-lo, mas quando João não mostrou nenhuma reação, o oponente correu mais rápido e saltou com seus machados erguidos enquanto planejava cortá-los contra João. Bem quando ele estava no ar, João moveu-se rapidamente e encontrou o oponente voador com um soco. Acertou direto no pescoço. O menino que estava voando caiu no chão em péssimo estado enquanto tosse violentamente. João ainda não havia terminado. Ele voltou ao seu martelo e o arrastou de volta. O juiz quis dizer algo, mas viu João carregar o martelo com uma das mãos sobre a cabeça do oponente e deixá-lo cair. O adversário, que já estava sem fôlego, foi direto para a terra dos sonhos. João silenciosamente pegou o martelo recostado na cadeira, então descansou o pé direito em seu inimigo derrotado. Tudo isso aconteceu em poucos segundos, então a torcida ao redor da arena demorou um pouco para se recuperar do susto. Este foi o domínio absoluto. Alguns dos VIP balançaram a cabeça de quão arrogante a juventude pode ser. Alguns acenaram com satisfação e alguns estavam com expressões sombrias. Elisif, que veio sem Torig, estava cobrindo a boca com a mão do encontro brutal. Os outros participantes, que a maioria deles enfrentou João, tiveram algumas emoções confusas sobre isso, mas principalmente eles estavam torcendo por João. João parecia o prenúncio da morte, e seu martelo, que era cego de um lado e tinha uma ponta do outro, era semelhante à sua foice. O oponente derrotado deveria ser removido da arena, mas todos se esqueceram disso. O segundo oponente saltou para a arena gritando com João, dizendo-lhe para tirar o pé da seu irmão. João apenas sorriu levemente de volta. O menino, que era um usuário de espada e escudo, ergueu seu escudo à frente de si e correu em direção a João enquanto rugia. João segurou o martelo corretamente desta vez e girou em torno de si mesmo 360 graus. Assim que o oponente chegou, o martelo de João já estava dando as boas-vindas ao escudo. Um ting agudo soou, seguido pelo som de algo sendo quebrado. O Shio parecia estar bem, mas o menino, que já estava no chão, começou a chorar enquanto segurava seu ombro esquerdo. João se recusou a mostrar misericórdia e agarrou o outro braço de seu oponente, torceu sua perna direita ao redor dele, pisou com força no chão e torceu toda sua postura desta vez. Esta foi uma técnica de deslocamento de ombro sobrenatural, a barra N, do Aikido. Eu acho, eu disse certo. O menino gritava de agonia e não teve vontade de resistir.
João mandou para a terra dos sonhos com uma pisada no rosto. A multidão não fez nenhum barulho desta vez. Este foi um evento de punição organizado por João. Se você não quiser assistir, apenas desvie o olhar. Como se isso fosse uma opção. João recostou-se com um leve sorriso sádico no rosto, fazendo as pessoas de coração fraco tremerem. Os membros restantes do Wolffangs estavam com raiva. Isso era demais em seus corações, mas estava dentro das regras, principalmente. O próximo que entrou na arena estava bufando de raiva. Ele era uma enorme torre de carne de 2 metros coberta por uma armadura de placas. Sua arma era um grande machado de guerra. O terceiro adversário era controlado pela raiva. Mesmo sendo tão pesado, ele era conhecido como principal participante do time Wolffangs, Igor Feral. Enquanto o Feral corria em direção a João com uma lança assustadora que não combinava com seu peso, as pessoas já esperavam uma partida, mas quem sabia o que João estava pensando? João não carregava o martelo nem nada, apenas convocou um feitiço em cada mão e começou a atirar neles. Esses feitiços não eram feitiços de ataque direto, eles apenas faziam runas aparecerem sob os pés de Igor. Uma vez que ele pisou na primeira runa, um raio explodiu dela, e as segundas runas explodiram depois que foi tocada também. Deve-se saber que a magia do raio e armaduras pesadas são a pior combinação de todas. Igor levou um dano de choque após o outro durante sua investida. De repente ele caiu e começou a rolar em direção a João. João não foi misericordioso e jogou uma runa após a outra. Quanto mais Igor rola, mais runas explodem. Igor continuou rolando até que os pés de João e seu capacete caíram de sua cabeça. O que apareceu foi uma cara feia espumante. João descansou o pé direito no novo escabelo. A galera que esperava uma luta descobriu que João nem se levantou da cadeira dessa vez. O show de punição continuou. O VIP ficou sem palavras. De onde surgiu tal Júnior? Então, o filho de Nurina pode ser tão sem lei quanto ela. Faralda nos assentos VIP murmurou para si mesma. Quem é Nurina? Alguém perguntou. Todas as cabeças da área VIP olhavam para a Faralda, todas exigiam uma resposta. Nurina Aren, arquimaga e chefe do curso de conjuração no colégio de Unterold. Ela é sua mãe adotiva. Faralda estava estufando o peito se exibindo com o cabelo da sobrinha, a Bahrein, um ídolo egípcio para quem se exibe com coisas que não tem. Chama-se a carequinha está se exibindo com o cabelo da sobrinha. A área VIP engasgou com uma briga e viu João sob uma nova luz. Ele era um jovem arrogante com um passado assustador, filho de um Archizard. Ainda 3 foram para baixo, 2 para ir. Kiren Saga capítulo 29 As oitavas de final parte 2. Qual é o plano? O que era um Archizard? Neste mundo, Archizards são as verdadeiras potências. Seu título representa riqueza e autoridade, mas antes de tudo isso, representa força pessoal. Um Archizard em qualquer escola de magia pode virar a maré dos campos de batalha estratégicos ou políticos com apenas uma aparição. Um Archiconjuration Wizard pode convocar um pequeno exército e pode se dar ao luxo de lutar ao lado dele e manter seus números. Um Archdestruction Wizard é semelhante a um desastre natural. As coisas se transformam em cinzas em seu caminho. Um Archalteration Wizard pode manipular, proteger e fazer todas as magias incompreensíveis. Um Archillusion Wizard pode colocar uma cidade para dormir ou fazê-la desaparecer. Um Arch-Restoration Wizard pode ajudar um exército de mortais a cumprir suas ordens ou destruir hordas de mortos-vivos. E bem na frente deles estava um jovem que era o sucessor de um. Não apenas seu passado era assustador, suas proezas mágicas e marciais estão além de sua idade. Essa revelação de identidade fez com que aqueles que tinham más intenções em relação a João afugentassem essas ideias como se afugentassem ratos. Agora eles estavam com pena dos tolos que tornavam as coisas difíceis para ele. Todos estavam olhando para os 2 garotos restantes do time Wolffangs. João também estava olhando para eles com seu sorriso sádico recém-desenvolvido. Os 2 estavam em perigo. Ir contra aquele cachorro louco depois que o que seu patrocinador fez é uma ideia suicida. O outro problema era se eles se envolvessem nessa luta sem a aprovação de seu patrocinador.
Eles poderiam não receber dinheiro e as pessoas os rotulariam de covardes. Skadi, por outro lado, estava testemunhando um lado assustador de seu sobrinho há muito perdido. A inocente Bjorn estava revivendo um trauma, mas Vidi, que testemunhou a ira de John antes, não ficou surpreso. Na área VIP, passos apressados podiam ser ouvidos nas escadas dos fundos. Quem apareceu era o suposto herói que traria justiça ao time oprimido, Igkin Torig, seguido por Erikur, um Tami dono de um grande negócio de jogos de azar. Disse para você parar de tagarelar sobre coisas inúteis. Vamos pegar a primeira partida antes. Torig estava tentando parecer o mais digno possível enquanto tentava não começar a correr, mas ele parou. Meu rei, aposto que a partida já acabou. Tami Erikur disse, o time Wolf Fangs é. O que no esquecimento é isso? Normalmente todos defenderiam o rei, mas ninguém estava dando a mínima para quem acabou de entrar. Quando Torig entrou e percebeu que lhe seguia a linha de visão dos espectadores, interrompeu seu discurso. Erikur, que o seguiu alguns passos atrás, fez o mesmo, mas com uma reação diferente. Torig quis perguntar, mas olhou para os bancos e encontrou um lugar entre Elisif e Jalidgrod. Sentou-se e fechou para Elisif. Ele, o que está acontecendo? Ele sussurrou. Cale a boca agora. Elisif, a mulher gentil que desvia o olhar quando a violência odeia a arena, estava tão concentrada que enxotou o rei e o marido com a mão. Torig ficou chocado, mas a cena na arena era muito misteriosa para que ele não pensasse na ação dela. Ele olhou para Jalidgrod. Jalidgrod fez. Ele estava prestes a dizer algo. Depois da partida, precisamos conversar. Ela o interrompeu sem pena. Ele finalmente entendeu que mexeu em algum lugar. Falkfir Ebeard, o bom mordomo, não queria que seu rei parecesse sem noção, então ele se aproximou dele por trás e sussurrou sobre os eventos e destacou o esquema de Erikur. Durante isso, as expressões de Torig estavam sorrindo, em seguida, imaginando, surpresa, em seguida, impressionando e, finalmente, olhando para Erikur. Erikur, por outro lado, estava respirando chamas pela visão à sua frente. Seu time de juniores que ele reuniu e aprimorou foi esmagado sozinho por John de uma maneira feia. A aparência arrogante de John aumentava a chama e ele estava chegando ao limite. John estava observando o que estava acontecendo no VIP com metade dos olhos. Seu foco ainda estava nos dois oponentes que não queriam subir. Ele estava começando a ficar entediado quanto mais esperava, mas ele começava a esfriar. De repente ele teve uma ideia e se levantou. Eu vejo que isso vai acabar rapidamente sem nada que possamos chamar de briga. Então, eu vim com uma coisa. Ele falou para os oponentes, vou dar uma boa chance a vocês, não vou usar magia contra vocês nem mesmo uma arma, além disso vou enfrentar os dois ao mesmo tempo. A multidão entrou em outro alvoroço, isso ia ser interpretação. Os dois últimos adversários começaram a pensar nisso, eles têm uma chance melhor. Mas isso pode ser uma armadilha, e se eles perderem, seria feio. John não tinha medo de nada. Erikur estava sujo, mas não era o mesmo Erikur do jogo que possuía meia solitude. Ele é rico, mas pode ser derrubado. A vitória de John neste torneio já é um revés bom o suficiente para Erikur. Erikur olhou para os dois e fez sinal para que se mexessem. Ele estava pensando depois de chegar até aqui, não pense em sair vivo disso. Sua cabeça sozinha e muito menos o resto de sua equipe valendo 3/4 das apostas. Os dois últimos eram irmãos, ambos usavam lanças. John afastou-se da cadeira e dos três companheiros inconscientes ao seu redor. Ao ser parado já estava encarando os outros dois juntos. Esta partida já foi para cima e além das regras. Foi fraudada ainda por algum motivo. Todos estavam satisfeitos com o rumo que tomou. Exceto, é claro, para aqueles que estavam perdendo dinheiro. O round começou e os dois não correram como os outros, mas optaram por pegar os lados e planejaram o ataque em pinça assim. John não estava mostrando nenhuma expressão, mas assumiu uma postura de mão aberta e fez a mesma postura de sua última partida de mãos nuas contra Argir. Todos os especialistas ao redor da arena ansiavam por ver aquele estilo mais uma vez.
A primeira lança veio para João pela esquerda. João afastou com a mão esquerda e girou sobre a lança com um chute no oponente à esquerda. O chute acertou e o oponente sentiu seu peso e força, mesmo estando protegido por uma armadura. A dor passou vividamente. O próximo ataque veio em João pela frente, mas João evitou o lado e não contra-atacou. O oponente esfaqueou várias vezes, mas João estava apenas pulando para a esquerda e para a direita com agilidade. Poucas pessoas perceberam o que estava errado. João estava evitando enquanto avançava. Seu oponente estava atacando enquanto recuava. Isso era outro nível de domínio aos olhos de alguns especialistas. Uma vez que João se aproximou o suficiente, ele segurou a lança e puxou o oponente para mais perto com ela. Depois disso foi um golpe de chute. João se treinou nas artes marciais a partir de suas memórias de filmes. Suas técnicas eram muito vistosas e tinham um jeito estiloso, principalmente os chutes que vinham na cara do oponente que deixavam a multidão animada. O primeiro oponente que estava se recuperando do chute forte se levantou e atacou João. João estava de olho nele o tempo todo. João segurou o oponente sob sua misericórdia de suas pernas e o girou 2 círculos. Em seguida, lançou-o no oponente que estava começando a atacar. Essa cena deveria ser vista em uma briga de pousada, mas foi tudo bom e bom para os espectadores sensacionalistas. O outro oponente, por outro lado, viu o rosto desfigurado e feio de seu irmão e caiu em desespero. Ele dificilmente poderia evitar o irmão que ele cresceu com a largura de um fio de cabelo. Escondido atrás de seu irmão que voou para o resto da equipe inconsciente estava um chute de Jun. Ele recebeu e perdeu seu capacete e uma lança no processo. Depois de obter algum equilíbrio, ele queria correr para o local de testes de sua equipe. Agora ele só pensava em um escudo. João viu seu oponente correndo para a área de sua cadeira. Ele estava fazendo essa visão cuidadosamente e finalmente reuniu 4 inimigos ao redor da cadeira. Ele não podia deixar ninguém estragar seu trabalho artístico. João olhou em volta e tudo que conseguiu encontrar foi uma lança, capacete de ferro, alguns dentes e sangue. Ele achou uma boa ideia e recuou alguns passos, olhou para o oponente, correu alguns passos e chutou alguma coisa. O capacete no chão foi chutado como uma bola de futebol em direção à cabeça do adversário que corria. Colidiu com um som de estrondo e fez o oponente esmagar o chão de cara. Ele estava ao lado de seus companheiros de equipe. João bufou e parecia orgulhoso com sua obra. Tudo o que ele lamentava era que ninguém tivesse captado isso na câmera. Ele definitivamente mostraria para Nurina. Ele caminhou lentamente até a cadeira no meio das 5 vítimas suas. Descansou os 2 pés sobre o corpo de Gvor e fez uma aparição arrogante mais uma vez. Ele então olhou para o juiz e acenou com a mão. O juiz não sabia o que fazer. Olhou para Viarmo, mas Viarmo não fala há algum tempo e apenas encolheu os ombros e apontou para Torig. Torig viu que Anne estava pensando no que dizer, mas Elisif já se moveu. Ela olhou para o juiz e acenou com a cabeça. Esta foi a aprovação de Lady Elisif na presença do Rei Supremo, o que significava que era do Rei Supremo. O juiz pigarreou e gritou: "O vencedor é o time Lobos Brancos." A reação das pessoas a essas palavras foi perfeita. Eles aplaudiram e fizeram todo tipo de poses estranhas de vitória. A maioria delas eram as pessoas que vieram com João. João, no entanto, continuou sentado na cadeira e olhou sem expressão para os assentos VIP. Ele ainda não terminou. Ericur estava enlouquecendo com o que aconteceu. Ele perdeu uma grande quantia de dinheiro e 2 anos de trabalho duro e planejamento foram apagados assim. Esse jovem odioso e essa ingênua Lady Elisif estavam se unindo contra ele. Idgrod Ravencrone Gelo de Mortal deu a Torigo uma série de palavras sobre como ele foi facilmente manipulado por Ericur e como o pobre garoto na arena lutou pela justiça que deveria ter servido. Torigo queria encontrar um buraco e se enterrar. Idgrod era um dos Jarls que ele não pode responder. Ele rapidamente convocou o capitão Adis e ordenou que John Battleborn e Ulfur fossem libertados e acrescentou 3 presentes de seu arsenal pessoal. Foi muito divertido. Fiquei um pouco zangado, mas correu tudo bem. Diferente de outros lugares, Skyrim valoriza a ousadia e a honra. Se eu tivesse feito o que fiz em Illyhock, acho que não teria sobrevivido com isso.
Wolfur e Battleborn saíram prontos para jogar uma partida para descobrir que a festa já havia acabado. Ainda assim, receber 3 presentes do rei era um bom ganho. 3 armaduras escalonadas na parte superior do corpo como as do jogo, encantadas com a Resist Magic. Esse é leve, flexível e resistente, gostei na hora, e vou usar a partir da próxima partida. Skadi me disse que cuidaria de Ericur se ele criasse problemas. Comecei a contar a ela sobre seu plano de monopolizar os negócios em solitude e disse que era de uma fonte válida. Ela me garantiu que seu clã irá derrubá-lo da corte do rei em nenhum momento. Isso é uma tranquilidade para mim. Quando os dragões voltarem, ele será uma personalidade muito irritante em solitude. Ele também está fazendo negócios com Stalmor. Fiz questão de contar isso para Skadi. As próximas partidas foram as seguintes: Time Great BA vs Time Stormcloaks. Os Stormcloaks venceram. Esta equipe tem o primeiro NPC com quem os jogadores conversam no jogo, Halof de Riverwood. Essas duas equipes vieram da mesma cidade patrocinadas pelo Freaking. Segunda equipe dos companheiros liderada por Vilkas contra a equipe Witplains de Witterum. Os companheiros venceram. Time Armadas de Witterum patrocinado pela maior loja de armas em Witterum, e o time era um time feminino completo liderado pela própria Lídia. Eles enfrentaram o time Golden City de Markart e venceram uma partida gloriosa. Ter a chance de ver a jovem Lídia foi incrível. Estou realmente interessado em meu histórico de seguidor de NPC mais básico. Golden Swords liderado por Agir e patrocinado por Torig foi contra Companions First Team liderado por Farkas. Foi uma partida acirrada, mas Agir venceu após um longo confronto com Farkas. Equipe Snowbears de Windhelm vs Equipe Crossed Agers de Riften. Equipe Snowbears venceu. Agora Big Battle Freak tem 2 equipes nas quartas de final. Decepcionantemente, o time Arcana Wisdom do colégio foi contra o time Black Snow dos clãs Blackbriar e Snowshot. O colégio deu show de força e venceu com estilo. Aquele era o fim do dia para mim. Fui direto para a pousada e queria pular na cama, mas alguém bateu na minha porta. Você tem um convidado. A moça da pousada me informou e eu desci com ela. Quem estava esperando por mim era Rusning. Ele se levantou e disse: siga-me para fora. Fora da estalagem ele parou e me encarou. Alguém veio atrás de mim e me ofereceu uma bela quantia em dinheiro pela sua cabeça. Ele disse: você deveria ter pegado o dinheiro. Eu disse como se estivesse brincando, mas isso era muito sério. Eu fiz. Ele disse: mas apenas metade. Receberei a outra metade assim que a ação for concluída. Oh! Estreitei os olhos e disse: e o que você está planejando fazer? Você matou aqueles 3 de alguns dias atrás, certo? Esse garoto vai mandar pessoas atrás de você. Por que você não faz algo sobre ele? Rusning disse e sorriu. Então qual é o plano? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.